Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou a professora Cláudia Gomes e eu vim aqui no Museu de Arte do Rio, o MAR, para, a partir dessa exposição que está aqui em cartaz, Um Defeito de Cor, fazer uma viagem pela arte afro-brasileira. Então, para a gente saber e entender um pouco mais sobre o que está sendo feito de arte aqui no Brasil, então vem comigo que eu vou te contar essa história. A exposição Um Defeito de Cor é uma exposição baseada na interpretação do livro do mesmo nome, da escritora mineira Ana Maria Gonçalves, que conta a saga de uma mulher africana chamada Caindê, que viveu no Brasil no século XIX. Mas, para começar, vamos compreender o nome da exposição? Um defeito de cor, entre aspas, é uma referência a um decreto colonial que impedia os não brancos de assumirem certas posições na sociedade brasileira, como, por exemplo, ter empregos públicos ou mesmo certas profissões, como advogados e médicos. Esse decreto dizia que pessoas como indígenas e negros tinham um defeito biológico e, por isso, não eram capazes de certas coisas. Absurdo total, né? Então, eu vim para o Museu de Arte do Rio para, a partir dessa exposição, mostrar a beleza dessas obras de arte feitas por artistas, em sua maioria negros e negras, e provar que os negros não têm defeito de cor nenhum. Mas vamos do início. Quando pintores renomados como Picasso, Matisse e outros artistas europeus descobriram a arte africana, eles ficaram mega, super entusiasmados, eufóricos mesmo, com a expressividade, com a composição estética e com as formas artísticas produzidas pelos artistas do continente africano. Os objetos africanos, até então vistos como etnográficos, ou seja, categoria atribuída a tudo que não fosse dos brancos, ou seja, tudo que era de negro e de indígena, passaram então à categoria de arte, com A maiúsculo, depois que a vanguarda artística europeia valorizou essa produção. A abstração e a estilização existente na arte africana tornaram-se inspiração para a arte moderna europeia. As máscaras, as cerâmicas, a pintura e a estatuária deram força propulsora ao fauvismo, ao expressionismo, ao cubismo e outros movimentos vanguardistas europeus. No Brasil, a fase pioneira do modernismo esteve dividida entre o uso de técnicas europeias e a busca pelas nossas origens. Para esses artistas, o moderno era seguir as orientações das vanguardas, mostrando a identidade local. Artistas como Lazar Segal, Tarsila do Amaral, Cândido Portinari e Di Cavalcanti inseriram o negro como o povo na produção da arte brasileira. Mas nessas produções persistia a distinção entre o eu, branco, e o outro, o negro, aliado à ideia de um país cordial e mestiço. Nesse caminho, eu tenho que falar de uma pessoa muito importante no cenário artístico e político brasileiro e para a arte afro-brasileira, que foi Abdias Nascimento, poeta, escritor, dramaturgo, artista visual, ativista pan-africanista, deputado federal, entre outras coisas. Ele fundou o Teatro Experimental do Negro e o projeto Museu de Arte Negra. Suas pinturas, largamente exibidas
dentro e fora do Brasil, exploraram o legado cultural africano no contexto do combate ao racismo. Mas o golpe empresarial militar de 1964, que derrubou o governo democraticamente eleito de João Goulart, fez com que Abdias do Nascimento fosse alvo de repressão e perseguição da ditadura que se instalou no Brasil e que fez com que o artista tivesse que viver no exílio durante 13 anos. Vivendo entre os Estados Unidos e a Nigéria, Abdias desenvolveu sua extensa obra nas artes plásticas. Sua pintura trabalhou temas da cultura religiosa, da diáspora africana e da resistência à escravidão e ao racismo. Suas telas foram exibidas em galerias, museus e universidades dos Estados Unidos e em diversos países por todo o mundo. Entre seu legado intelectual e textual, sua peça teatral O Sortilégio ou O Mistério Negro, de 1959, foi um marco para as obras com temas sobre as relações raciais, da identidade e da cultura afro-brasileira, que influenciaram vários artistas até os nossos dias. Nesse intenso debate entre aspectos etnográficos e estéticos, os trabalhos atuais tentam reconstituir os laços perdidos pela diáspora africana. Remontam a uma memória fragmentada que nunca foi única ou inteiriça. Lembrando que o continente africano é formado por diversas etnias, dialetos e hábitos culturais, que, longe de serem únicos, sempre foram e são até hoje múltiplos. Os artistas afrodescendentes, em sua grande maioria, abandonaram a discussão sobre nós e o outro e hoje têm o protagonismo no cenário artístico. E com essa proposição de protagonistas, as obras de arte que compõem essa exposição estão divididas em 10 núcleos que se espelham nos 10 capítulos do livro Um Defeito de Cor. A mostra fala de revoltas negras, empreendedorismo, protagonismo feminino, culto aos ancestrais, África contemporânea, entre outros temas. Ao todo, são 400 obras de arte, entre desenhos, pinturas, vídeos, esculturas e instalações de mais de 100 artistas de locais como o Rio de Janeiro, a Bahia, o Maranhão e até mesmo do continente africano, em sua maioria de artistas negros e negras e principalmente mulheres. E a questão da ancestralidade, que aparece no livro, está presente nas obras expostas aqui. Mas como seria impossível nessa aula mostrar toda a exposição, eu vou me ater a algumas obras somente. Começando pela artista Nádia Taquari. Nascida em Salvador, se graduou em Letras pela Universidade Católica de Salvador e pós-graduada em Educação, Estética, Semiótica e Cultura pela UFBA, ou seja, Federal da Bahia. Suas esculturas, instalações e videoinstalações revelam uma investigação artística relativa à história do povo negro no Brasil. Através de um olhar contemporâneo sobre a tradição, a artista trabalha a herança africana, a ancestralidade diante da opressão e a esperança de liberdade. Nessa obra, particularmente, Nádia trouxe o poder mítico e ancestral do feminino, responsável pela própria energia geradora da vida. A artista dá visibilidade a um repertório de apurados itãs, que na cultura nagô revelam as divindades que são o maior símbolo do poder feminino nessa cultura ancestral. Sendo o Itã o conjunto de mitos e lendas do panteão africano que narra histórias que envolvem canções, danças, rituais e ensinamentos da cultura iorubá.
Eles falam sobre a criação do mundo e foram repassados oralmente pelos mais velhos para os mais novos. Já nessa instalação de Priscila Rezende, nascida em Belo Horizonte e graduada em Artes Plásticas pela Universidade Estadual de Minas Gerais, tem uma pegada bem diferente. Priscila trabalha a raça, a identidade, a inserção e a presença do indivíduo negro e das mulheres na sociedade contemporânea como norteadores de sua obra. Partindo de suas próprias experiências, a artista traz as limitações, a discriminação e os estereótipos em seu trabalho. Nessa obra, a meu ver, a artista busca estabelecer um diálogo direto e claro, um papo reto com o público sobre as ações da sociedade sobre os corpos negros. Nessa instalação, a artista nos mostra as diferentes realidades para que a gente saia da zona de conforto e questione a sociedade em que a gente vive. Por fim, o Morrinho. Isso, ela não faz parte da exposição Um Defeito de Cor, mas é uma das obras mais populares aqui do Museu de Arte do Rio e é um ótimo exemplo da arte afro-brasileira contemporânea. O projeto Morrinho começou em 1997 como uma brincadeira entre os irmãos Cirlan e Maicon Oliveira, moradores da comunidade do Pereirão, em Laranjeiras, que é um bairro aqui da Zona Sul carioca. Na época, Cirlan, um adolescente ainda, teve a ideia de construir casinhas para se divertir, sem se perder em coisas ruins, e chamou Maicon. Algumas pessoas me apoiavam e outras achavam que eu era maluco, contou o artista. A dupla, então, construiu uma instalação de 450 metros quadrados, com direito a carros, veículos policiais, helicópteros e até pequenas estatuetas de blocos de Lego. A obra chamou a atenção não só das pessoas da comunidade, mas também das pessoas de fora. A primeira exposição foi no Parque das Ruínas, em Santa Teresa. Depois, o Morrinho ganhou o mundo. A obra foi exposta em lugares importantes do circuito artístico internacional, como a Bienal de Veneza, na Itália, no MoMA, que é o Museu de Arte Moderna em Nova York, nos Estados Unidos, em Barcelona, na Espanha e em Paris, na França, entre outros lugares. Cirlan contou que visitou 10 países da Europa e muitos lugares aqui pelo Brasil com o seu trabalho. Nas palavras dele, eu virei o chefe do tráfico das artes na comunidade, brincou ele, ironizando, claro, e questionando ao mesmo tempo a ideia de que nas comunidades só existe bandido. E agora que a gente já sabe um pouco mais sobre a arte afro-brasileira, vamos relembrar o que vimos hoje na aula? Vimos o enredo do livro que inspirou a exposição Um Defeito de Cor. Vimos o impacto da arte africana na Europa e suas discussões conceituais. Vimos a importância de Abdias Nascimento para a arte afro-brasileira e vimos a beleza da arte contemporânea a partir de algumas das obras que estão aqui no Museu de Arte do Rio. Nossa aula vai ficando por aqui, mas eu gostaria de deixar um desafio para você. Depois de ver tantos temas, formatos, suportes que expressam a beleza da arte afro-brasileira contemporânea, meu desafio para você é: use sua criatividade e habilidade para criar
uma obra de arte. Coloque o artista que existe em você para fora e arrisque-se a criar. Nossa aula agora fica por aqui. E até a próxima. Tchau!